Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, comunidade que nos assiste pela TV Câmara, pela internet e nesse plenário. Hoje, a Câmara de Vereadores inicia um projeto, um programa, uma atividade que nós denominamos, a mesa diretora, de Câmara Presente, com o objetivo de aproximar mais a Câmara da nossa comunidade. O vereador Ivan falava, né, nas reuniões das comissões que têm sido feitas, também descentralizadas, o que é muito importante e é um também dos objetivos da nossa administração, que as comissões temáticas efetivamente se desloquem até as comunidades para poder debater os assuntos referentes a cada uma das comissões, seja meio ambiente, educação, saúde, serviços urbanos, enfim. E a Câmara como um todo também. É preciso, nós vivemos atualmente uma crise política, nós sabemos, além de uma crise financeira, moral, ou seja, vivemos numa crise. Quanto mais for possível a Câmara se dar a conhecer, né, mais possível também será conquistar a confiança da nossa comunidade. Para que se tenha confiança, efetivamente, é preciso que se conheça. Né? E o objetivo dessa atividade, a Câmara Presente, é que os vereadores, que são a Câmara de Vereadores, né, os vereadores que são a Câmara Municipal, possam ter um contato mais aproximado da comunidade. Nós estamos iniciando hoje, às 19 horas, na Associação Comunitária da Coab Tablada, né, que possivelmente a comunidade daquela localidade estará presente, como também algumas pessoas, né, do entorno, mais próximas dali também. E, periodicamente, estaremos em outros bairros, em outras comunidades também, para que a Câmara possa ser mais conhecida. Possa ser mais conhecida, as atribuições possam ser mais conhecidas, as atribuições da Câmara, a competência da Câmara, a atividade da Câmara, os serviços que efetivamente a Câmara pode prestar, né, para que a população possa, então, ficar mais próxima e ser incentivada a participar mais. É verdade, os vereadores representam a população de Pelotas, os vereadores representam a sua comunidade, mas é preciso também que essa comunidade interaja com a Câmara de Vereadores e possam frequentar, inclusive, mais a própria Câmara. E nós nos deslocando aos bairros, essa não é uma ideia inovadora, né? Outras vezes isso provavelmente já tem acontecido, mesmo que seja através de audiências públicas, mas também de outras reuniões, é uma tentativa de fazer com que nós possamos nos darmos mais a conhecer, para que possamos, apresentando o nosso trabalho, apresentando as nossas atribuições, que as pessoas possam entender melhor também o que efetivamente é a atribuição da Câmara, o que efetivamente é a atribuição dos vereadores, né, e, inclusive, para também fiscalizar a atividade do vereador. Nós que fiscalizamos o Poder Executivo, que fiscalizamos as atividades, né, que têm ligação ou que têm importância direta para a comunidade, somos fiscalizados por essa comunidade e essa interação é muito importante. Aliás, até com relação até o que falava o vereador Ivan. Na verdade, o município de Pelotas está dentro, a Constituição Federal determina os limites de gastos das câmaras legislativas dos municípios. E Pelotas está dentro de um limite de 5% e não 6% em razão da sua população. Então, a Câmara de Pelotas, do orçamento do município, e também é bom que se explique, não é do orçamento total. O orçamento total do município é aproximadamente R$1 milhão, mas R$1 bilhão, R$1 bilhão, 900 e tantos milhões. Mas o valor do repasse à Câmara é sobre
apenas as receitas tributárias e repasses determinados pela Constituição, que são aí 50% do ITR, Imposto Rural, 25% sobre o ICM, Imposto Estadual, 50% sobre o IPVA, Imposto Estadual também, né, e ainda repasses que são relativos ao Fundo de Participação dos municípios, Fundo de Participação dos estados, e aqueles tributos que a Prefeitura arrecada no município de Pelotas. Aproximadamente 300 milhões é essa parte do orçamento. Disso, o máximo de 5% deve ser gasto pela Câmara, que tem também, dentro do seu orçamento e dentro da legislação, né, rubricas que devem ser contempladas, como, por exemplo, os gastos com o pessoal, que, no máximo, pode alcançar 70%, né, e que, efetivamente, é praticamente o que a Câmara acaba gastando com servidores, enfim. É lógico que a Câmara precisa também de recursos para estar em funcionamento. Né? Todos os serviços prestados pela Câmara de atendimento à população, né, são custeados por esses recursos. A própria TV Câmara, a possibilidade de estar mais próximo da população, através seja da TV, seja das redes sociais, né, energia elétrica, enfim, todos os gastos normais, né, que uma instituição, que um setor, que um serviço público precisa demandar. Com isso, então, são gastos os recursos destinados à Câmara de Vereadores. Isso também é importante que a comunidade saiba, mas da mesma forma que conheça pessoalmente os vereadores. Né? Lógico que nós não conseguiremos, provavelmente, que todos estejam presentes, porque também os vereadores já têm compromissos anteriormente assumidos, né, e fazem a sua representação em várias atividades, né, dentro do município e até fora do município. Mas é uma oportunidade e uma possibilidade de que a Câmara esteja presente, né, e que as pessoas possam conhecer melhor as atribuições, os serviços, as atividades, as competências da Câmara de Vereadores e, por consequência, possam também conhecer pessoalmente os vereadores, a fim de que a nossa atividade seja também fiscalizada. Por isso é muito importante. Nós somos, né, nós é lógico que sabemos, mas muita gente acaba não sabendo. Hoje a Câmara de Vereadores, que tem 21 vereadores, também, por uma determinação constitucional, poderia ter até 23 vereadores. Né? Na legislatura, se não me engano, atrasada, foi determinado, então, que em Pelotas, com a possibilidade da Constituição de até 23 vereadores, foi, então, determinado o número de 21 vereadores para Pelotas. Até isso para cidades que têm até 450 mil habitantes. Então, as cidades de mais de 300 mil habitantes até 450 mil habitantes, né, podem ter o máximo de 23 vereadores. Acima de 450 mil, passa para 25 vereadores, o máximo também. Isso são coisas que são importantes, dar conhecimento à população, dar conhecimento à comunidade, da mesma forma também tirar dúvidas que as pessoas têm em relação aos serviços prestados pela Câmara e à efetiva possibilidade do que a Câmara pode fazer, né, que não é executar, como muito bem os vereadores acabam muitas vezes se manifestando, mas buscar o interesse a fim de que as necessidades da população sejam, né, então, satisfeitas pelo Poder Executivo. Cabe ao Poder Legislativo, sim, conhecer as necessidades, buscar junto ao Executivo, né, a satisfação dessas necessidades, fiscalizar se o serviço está sendo bem efetuado, e é lógico que, além de elaborar leis e outras tantas atribuições que a Câmara de Vereadores possui. Por isso, é importante a nossa participação, que nessa legislatura iniciaremos, então, no bairro da Coab Tablada, na Associação Comunitária da Coab Tablada, às 19 horas,
reunião informal, para que nós possamos efetivamente ter mais acesso, para a qual todos os vereadores estão convidados, e nós estaremos às 19 horas, juntamente com a Associação de Bairro, enfim, para termos uma boa reunião e um excelente contato com a nossa comunidade. Obrigado.